Meus amigos, vamos ficar um pouco felizes. Hoje é o dia da gente fazer um vídeo pra ficar um pouquinho feliz. Olha o telefone aí. Cara, a gente vai falar sobre Gregório do Vivier, né? Que é um cara assim que, poxa, falar dele, fala do homem aí. Esse camarada aqui, pra quem não lembra, né? E basicamente ele perdeu o programa dele na HBO, né? Inclusive eu sou assinante HBO e eu ficava pé da vida por ter esse camarada lá apresentando um programa, né, com aquelas risadas falsas lá e só atacando a direita, os conservadores, os liberais, né? Mas a esquerda, né, os progressistas, não, porque ele não vai atacar ele próprio, né? A gente vai assistir um vídeo aqui dele falando sobre o assunto que é muito divertido, eu garanto pra vocês, mas, né, vamos dar um contexto. Essa imagem aqui com o chapéu do MST, né? É de uma matéria da Rede Brasil Atual, que também é um site esquerdista, que diz o seguinte: Gregório do Vivier, muita gente, né, perde sua vida por conta do conservadorismo. Olha só, conservadorismo malvadão, hein? Aqui, na entrevista exclusiva, o ator e roteirista do canal de humor na internet Porta dos Fundos, a gente vai falar sobre isso também, declara que o Brasil está virando um país mais careta. Estamos na contramão do mundo, diz ele. Isso aqui é uma matéria de 2015, né? E basicamente de lá pra cá muita coisa aconteceu, mas ele ficou ali na mesma linha. Inclusive, né, me respondam aí, qual desses dois aqui, entre o Gregório do Vivier e esse camarada aqui, qual dos dois aí que foi preso e puxou 11 anos de cadeia por portar 0,6 gramas de maconha? E aí? Quem que você acha que é? Eu acho que vocês já sabem, né? Gregório do Vivier tem essa foto aqui ao redor de várias folhas de maconha aí, né? E nada aconteceu com ele porque ele foi em uma colheita orgânica. Inclusive, né, ele falou ali em uma matéria, né, que ele não financia o tráfico, né? Afinal de contas, ele vai em colheitas orgânicas e vai em lugares que são permitidos. Enfim, né? Ok. E aí a gente tem mais um comparativo aqui. Não é por nada não, mas esse país está na merda, né? Por causa disso aqui. O louco é quem? Enéas, né? Que é médico, professor, matemático, físico, escritor, né? O cara era poliglota e o caramba 4. Intelectual, maçonheiro, filhinho de papai, humorista sem graça. Não, e realmente, o Gregório do Vivier, eu já tentei. O cara é muito forçado. Eu já trabalhei com programa de humor, já editei vídeo de humorista e, cara, a gente tem que fazer força, mas o Gregório do Vivier é fogo. Aqui, por que Gregório do Vivier ainda não foi preso, né? E se ele quer tanto isso, né? Polêmica, é um jogo de ganha-ganha para o do Vivier, em que perdemos todos nós. Mas uma coisa é a discussão democrática, outra é tripudiar sobre a lei e a justiça, né? Porque ele faz aquele negócio lá de ficar lá deitado na maconha, né? Postar foto. Tem foto dele com cigarro de maconha. Isso aí não dá problema pra ele, né? Porque aparentemente o cara é blindado. E logicamente que esses caras aí ganhariam um dia se eles fossem presos no governo Bolsonaro, independente de qual fosse a acusação, não é verdade? Mas olha só, vamos voltar aqui. O Gregório do Vivier, né, tirava onda aí com a direita, tirava onda com os conservadores e tudo no seu programa na HBO. Como eu falei aqui, eu ficava pé da vida de pagar a HBO e a HBO pagando esse cara aí pra fazer aquele programa semanal lá sem graça pra caramba. Mas, né, o que ferrou o Gregório do Vivier, a gente já vai ver o vídeo sobre ele falando o que aconteceu, foi isso aqui. Comissão do Senado aprova projeto que obriga cinemas a exibir filmes nacionais. Começou aqui, né, há um bom tempo, já era os cinemas nacionais tinham que colocar alguma produção ali, tanto é que tem muito filme ruim brasileiro sendo produzido e acaba indo para os cinemas, enquanto alguns filmes que são bons, né, não vão. E aí, isso se estendeu para a TV, né? Governo sanciona lei que obriga a exibição de conteúdo brasileiro na TV e cinema. Isso aqui, né? Tá aqui, o presidente Lula sancionou 2 leis relacionadas à cota de tela de obras brasileiras. A mudança visa aumentar o consumo na TV paga e nas salas de cinemas. Isso aqui também se estende ao streaming, principalmente porque a HBO, né, não só é um sistema de streaming, como também é uma empresa que faz filmes. Então, né, é aquele negócio, quando você vê alguma produção bosta aí brasileira, pode saber que é por conta de alguma lei que obriga, né, essa produção a existir. Tem produções boas? Tem. Irmão do Jorel tá aí pra provar isso. Tem o Fudêncio, né? Você lembra do Fudêncio? Nossa, hoje em dia acho que jamais passaria isso, que é tipo uma versão brasileira de South Park.
Era meio bobo, meio pesado, mas eu até gostava. Só que também tem uns filmes e uns desenhos muito ruins que são feitos aí pelos brasileiros simplesmente porque os caras... Parece que o cara coloca o sobrinho pra fazer um negócio lá, porque tem que fazer, né? E aí, o que acontece? Um monte de bosta, né? Obrigatoriamente na televisão. E aí... Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui, que a gente tem um comentário ali embaixo que eu vi que condiz bastante com o meu questionamento em relação a isso aqui que ele vai falar. Vamos lá. HBO cancelou o programa Greg News do ator e humorista Gregório do Vivier para se adequar à cota destinada a produções nacionais. Só que isso aqui não faz muito sentido. Eu vou falar pra vocês no final, que tem um comentário ali embaixo que condiz certinho. Vamos dar play. Por que eles resolveram cancelar? Talvez estejam se perguntando, né? Logo agora. Eu tenho 2 filhos pra criar, mas bom, deixa pra lá. Eu tenho 2 filhas pra criar, mas bom, deixa... Olha só o sorrisinho dele, que engraçadinho. Eu tenho 2 filhos pra criar, mas bom, deixa pra lá. Né? Tá bom, deixa pra lá. Ai, meu Deus. É o vídeo ali que tá baixo mesmo, tá, galera? Vou até tirar a música de fundo aqui. Olha a risadinha dele. Mas quem tem as filhas pra criar é tu, Gregório? Ou é alguma outra pessoa da HBO, né? Porque se o cara da HBO for o pai, ele tem que criar tuas filhas mesmo, né? Mas e aí? Problema seu. Pela lei, o Greg News não é considerado um programa brasileiro. É uma coisa que ninguém sabe, mas o Porta dos Fundos não é uma produtora brasileira, não. O quê? O Porta dos Fundos não é uma produção brasileira? Eu sempre achei que fosse, cara. Que coisa absurda. Mas por quê? Vocês não eram tudo brasileiro? Antônio Tabet, né? O Gregório do Vivier, Fábio Porchat, Luciano Huck. Opa. Quem mais? Ian SBF. Eu conheço a história. É uma empresa brasileira, porque a gente vendeu pros gringos. Ah, você vendeu pros gringos. Vendeu pra Viacom, pra quem não lembra. A gente vendeu 56% pros gringos pra realizar o sonho da casa própria. Ele realizou o sonho da casa própria. Então, Gregório, tá feliz agora, tá tudo bem, tá tranquilo. Nosso, a gente teve que desrealizar o sonho da empresa própria. É um paradoxo. Vai lá agora e toma os meios de produção. Para ter uma casa própria, às vezes você não pode ter uma empresa própria, não pode... Não, meu amigo, isso é falta de administração, só isso. Tudo próprio na vida. E agora a HBO, ela precisa cumprir as novas metas de produção nacional e... Peraí, então, ok, deixa eu dar uma pausa aqui que a gente vai descer aqui. Tem que cumprir as metas de produção nacional. Tá aqui, né, o Gordão Cranfan Sifu, né? E aqui eu não entendo falando o seguinte: a verdade é que a HBO jamais cancelaria o programa se tivesse boa audiência, né? Ou seja, qual que é a ideia da HBO de cancelar o programa do Gregório do Vivier se ele estivesse dando certo? Porque, não, tem que cumprir a cota brasileira. Não era só adicionar outro programa à grade ali e pagar por ele enquanto o seu tá dando um sucesso danado? Ou será que é porque o programa do Gregório do Vivier era forçado e era só para cumprir a cota nacional, e como agora ele não cumpre a cota nacional, porque o Porta dos Fundos é uma empresa estrangeira, aí eles vão ter que repensar? Não sei, será que é isso? A cota de tela e eles fizeram um bom e velho, não é você, sou eu. Não é você e nem sou eu. É o governo brasileiro, aquele que você ajudou a eleger, aquele que quer forçar a indústria brasileira a dar certo simplesmente para gerar lucro para o próprio governo, porque afinal de contas, em cima de tudo isso tem taxação, em cima de tudo isso tem imposto, e é simplesmente você pegar... Vamos fazer uma comparação. Não era mais fácil você... liberar que empresas nacionais fizessem o próprio trabalho e fossem atrás do seu e diminuísse a carga tributária em cima disso? Ou não? É você obrigar empresas de fora a empregar brasileiros e... Não, é qualquer brasileiro, mas pode ser da sua escolha. Isso não faz muito sentido não, colega. E não pegou não essa história tua aí não. A gente não pode mais. Terminamos uma incompatibilidade não de agendas, mas de fuso horário. Na verdade, não é bem um término também, mas é um tempo. Vamos dar tempo ao tempo. Por quê? Porque eles já pediram pra gente bolar um programa novo pro ano que vem, 2025, que seja... Ai, meu Deus. Quem nunca foi mandado embora de uma empresa e falou, se a gente precisar de alguma coisa, a gente avisa, a gente tem teu número. Totalmente brasileiro. E eu tô com muita vontade de pensar nesse programa novo. Muita vontade de pensar. Você tem que pensar mesmo. Personagem novo. Porque o Greg News é meio um personagem, né? Não o Greg News, o cara que faz o Greg News, que sou eu, mas não sou eu, porque eu não acordo falando de reforma tributária.
E as pessoas acham que eu acordo. Lógico que não, Gregório. Você é um ator. Você lê o roteiro que tá ali no teleprompter. Você tá certo. Errado é o médico que deu alta pra esse maluco aí na ala psiquiátrica. E esse é um dos problemas do programa, que as pessoas vinham falar comigo na rua sobre reforma tributária, tá? Na padaria, a gente comendo pão, e eu não sei nada sobre reforma tributária. E a pessoa ficava falando de alíquota, achando que eu dominava o assunto. Porque eu fiz um programa sobre isso, falei pra caramba lá. É, porque você não presta atenção, né? Simplesmente, né, porque você tá ali várias vezes, né, na maçonha, né? A maçonha consome o Gregório. E basicamente, é isso, os comunistas, eles se dão muito bem em um país capitalista. Quando o país capitalista puxa um pouco pro comunismo, os comunistas são os primeiros a se lascar. Porque é os caras que não tem uma reserva financeira, é os caras que conta achando que o Estado, né, o Estado vai proteger eles, o Estado vai tomar conta deles. Só que eles esquecem que o Estado tá hiperflacionado de pessoas para ajudar, né? E que, logicamente, tem uma casta ali que é pequena, que pode ser ajudada com muito mais, que são os políticos, que são os puxadinhos ali dos políticos, que logicamente por muito e muito tempo vão estar sendo abastecidos aí para poder aprovar qualquer tipo de lei, inclusive leis aí que obrigam o cinema e obrigam serviço de streaming a fazer produção nacional, independente de quem que seja, né? Tá certo, tem que dar certo aí. Então a gente só vai dar o aval aqui, e a empresa aí, no caso a HBO, tem que entrar com aquela parte de fazer um programa nacional. Mas desculpa, Greg, mas eu acho que você foi enganado aí. Se era para cumprir a cota, você já estava fazendo isso, quer dizer que eles vão colocar outra pessoa agora no teu lugar porque não acharam um motivo para te tirar dali. Acharam motivo. Por que não era só colocar mais um? Ah, mas tem mais gasto. Pô, mas se o Gregório tem todo esse sucesso aí, era pra estar dando algum lucro, né? Não, literalmente era para cumprir a cota da HBO e agora caiu por terra porque eles resolveram vender a empresa Porta dos Fundos e ela não faz mais parte da listinha ali que seria de empresas brasileiras. Parabéns a todos os envolvidos. Isso aí me deixou muito feliz. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Coloquem embaixo nos comentários. O que acontece com um comunista num país comunista, né? Ele só se lasca. É só você ver qualquer exemplo aí. Todos os comunistas que reclamam, né, do sistema capitalista e adoram o comunismo estão em países capitalistas. Que pelo menos, né, existe um pouquinho, ainda um pouquinho de liberdade. Não para todo mundo e não irrestrita, né? Mas essa galera aí tá de boa ainda. Mas continua fazendo L, que daqui a uns anos a gente vai estar no mesmo barco, tá bom? E é isso. Faz o L aí, Gregório do Vivier. É isso, fiquem todos com Deus. E eu vou te fazer uma pergunta. Você pagaria, se fosse para assistir o programa do Gregório, você pagaria R$1, né? De R$18 que você pagaria por um mês da HBO? Eu não pagaria nem 5 centavos. Mas era obrigatório, agora eu tô um pouco mais feliz que o dinheiro que eu tô pagando na HBO não tá indo mais pro bolso do Gregório. Ufa! E é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!